pessoal do Instituto Combustível Legal. Eu sou Sabrina Lorenzi, repórter de Economia e Sustentabilidade, sempre cobrindo o setor de petróleo e gás. Hoje vamos falar sobre um grande problema no Brasil, especialmente no setor de combustíveis, a sonegação de impostos. Uma prática extremamente danosa que desvia bilhões e bilhões de reais dos cofres públicos, inclusive da saúde e da educação, favorecendo alguns poucos empresários sem compromisso social com o país. Para nos aprofundar nesse tema, viemos ao Ministério Público conversar com quem enfrenta o problema no dia a dia, a promotora Karine Susan, que coordena a equipe de combate à sonegação fiscal do Ministério Público do Rio de Janeiro. Doutora Karine, muito obrigada por nos receber. Em linhas gerais, para começar, você pode dizer para a gente por que essa prática ainda persiste no Brasil? Bem, Sabrina, na minha avaliação é preciso aperfeiçoar o sistema de combate à sonegação fiscal, suprindo algumas lacunas normativas que ainda temos na nossa legislação e também aperfeiçoando estruturas de fiscalização. A sonegação fiscal ela acaba dando muita vantagem àquele que atua nessa prática ilícita, né? Ele ganha mais competitividade no mercado, consegue oferecer produtos e serviços por preços mais acessíveis ao consumidor, e isso acaba distorcendo a economia, né? Promove uma concorrência desleal com demais empresários, isso afeta a arrecadação do Estado, que acaba deixando de recolher os créditos tributários devido para a execução de suas políticas públicas. E, infelizmente, há uma cultura de que a sonegação fiscal é um mal menor, mas não é, de fato não é. Ele é um outro lado da moeda da corrupção, né? Isso já foi dito pelo próprio STF, através do voto do ministro Barroso, de que a sonegação fiscal ela precisa ser efetivamente combatida, porque ela causa todos esses malefícios para a sociedade. Doutora, a gente sabe que é impressionante a figura do empresário que é especializado em criar empresas sonegadoras. Ele sabe que dificilmente será punido, então ele continua praticando a sonegação, abrindo empresa, ganhando dinheiro, lesando os cofres públicos e acabando com a concorrência. São os chamados devedores contumazes de impostos. Está parado no Congresso um projeto de lei que caracteriza o devedor contumaz de impostos. Tem um outro projeto que também trata do problema da sonegação, que já está mais avançado no Senado e que depende do presidente da Casa para ser pautado. Esses dois projetos de lei, eles facilitariam a sua vida, facilitariam o trabalho do Ministério Público no combate à sonegação? Com certeza, é importante preencher essa lacuna normativa. Hoje nós não temos a nível federal uma legislação que diga o que é um devedor contumaz, né? Quais são os contornos e as características dessa atuação, né? Alguns estados da federação buscaram suprir essa lacuna normativa criando legislações específicas no que tange ao ICMS. Alguns falam que a prática de devedor contumaz é caracterizada quando há 3 meses de inadimplência, outros 6 meses, outros 8 meses. Então, são requisitos diferentes, né, que podem causar alguma insegurança jurídica, e tem estados que sequer tem legislação específica sobre isso. Isso dificulta muito a atuação da fiscalização tributária em caracterizar e identificar esse tipo de devedor, e dificulta muito também a atuação do próprio judiciário, né? Porque fica difícil identificar naquele momento se aquela pessoa que está ali pleiteando, vamos supor, uma reativação de uma inscrição, é ou não um devedor contumaz. Então, quando for suprida essa lacuna normativa, caracterizando o devedor contumaz, estabelecendo procedimento específico de tratamento, de fiscalização para ele, estabelecendo sanções específicas, né? Isso vai dar segurança jurídica para todas as instituições de fiscalização, inclusive o Poder Judiciário. A gente sabe quem ganha com isso. E quem perde? As perdas são inúmeras, né? Começar pelo próprio Estado, que deixa de arrecadar aquele valor relacionado à atividade econômica dos devedores contumazes, né? Esses recursos prejudicam bastante as políticas públicas estaduais que devem ser feitas para concretizar direitos e garantias fundamentais, especialmente nesse momento que vivemos de crise fiscal. Um outro efeito também negativo dessa prática é o reflexo que isso tem na concorrência. Isso estabelece uma prática de concorrência desleal e prejudica as empresas do setor que trabalham naquela mesma área dos devedores contumazes. Isso, com o tempo, vai distorcendo o mercado e prejudica a própria economia,
porque vai criando e aumentando falhas de mercado, como, por exemplo, barreiras de entrada. É difícil outras empresas virem competir sabendo que naquele mercado há muitos agentes sonegadores e que são devedores contumazes que não são combatidos, né? Outro efeito também negativo é relacionado ao custeio da própria administração pública, né? Porque quanto mais devedores contumazes nós temos, mais fiscalização vai ter que ter em cima deles. Então, mais auditores fiscais, mais qualificação, mais capacitação. E também isso cria uma morosidade do judiciário. Eu acho que já foi feito um levantamento no sentido de que quase que 1/3 ou mais de 1/3 das ações hoje em andamento são ações relacionadas à execução fiscal e com pouca efetividade, né, de efetiva arrecadação e recuperação desses ativos. Então, isso acaba criando uma barreira e uma dificuldade para a própria prestação de serviços no sistema de justiça. E o que mais o legislativo pode fazer para combater a sonegação? E o executivo, como pode ajudar? Sim, então, o legislativo ele tem que aperfeiçoar os instrumentos normativos. Você acabou de citar um importante aí, que tem esses projetos em andamento no Congresso, para caracterizar o devedor contumaz, né? E, enfim, é importante aperfeiçoar todo o sistema, né? O ideal seria mesmo a própria reforma tributária, mas a gente sabe que isso é mais difícil porque é um movimento muito grande dentro do sistema tributário. Mas enquanto isso não acontece, é possível sim fazer pequenos ajustes na legislação para desestimular essa prática, né? Para que os riscos da prática sejam maiores do que as vantagens obtidas pelos agentes, né? E o Poder Executivo ele pode melhorar o combate à sonegação fiscal aperfeiçoando a sua fiscalização, né? Uma das estruturas necessárias para isso é ter uma equipe de inteligência fiscal dentro das secretarias da Fazenda que possa identificar essa prática desde logo, ou seja, é preciso ficar atento a todo e qualquer tipo de inadimplência, né? E se ela se prolongar, é preciso que haja um tipo de investigação. Não pode ser feita assim naquele período pontual, mas tem que ser uma investigação a longo prazo, verificando desde o momento em que aquela empresa foi constituída, como é o comportamento dela ao longo da cadeia produtiva, se ela interage com outros agentes econômicos, se ela faz parte de outros grupos econômicos, se ela age por outras interpostas pessoas, porque é muito comum, Sabrina, que essas empresas que são, né, os devedores contumazes, eles não só deixam de recolher tributos, mas eles praticam também fraudes, né? Fraudes estruturadas, fraudes específicas, que são crimes que devem ser combatidos. Então, é importante ter essas estruturas de inteligência fiscal dentro da Secretaria para que eles possam identificar esses agentes e representar o Ministério Público, acionando aí a esfera penal de responsabilidade, né? No nosso caso, o Ministério Público atua através do grupo de apoio especial, né, de combate aos crimes contra a ordem tributária e ilícitos tributários, e nós atuamos em crimes complexos, de grande lesividade, buscando responsabilizar esses agentes. Então, essas estruturas de Ministério Público, né, que são os GAES, que também tem várias outras unidades da Federação, as estruturas de inteligência fiscal dentro das secretarias de Fazenda, elas são imprescindíveis para o combate efetivo à sonegação fiscal. Atualmente existe uma estrutura muito eficiente que chama o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, né? É um grupo formado pelas principais instituições de fiscalização que trabalham nesse setor, Secretaria de Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público, muitas vezes Secretaria de Segurança Pública também, onde a gente se reúne em cima de casos, estabelecendo estratégias de atuação e buscando o máximo possível a recuperação daqueles ativos. Então, quando um agente desse é logo identificado, o CIRA pode atuar unindo todas essas instituições para evitar todos esses danos que podem ser causados, né? O CIRA ele já tem uma formação e atuação bastante efetiva em alguns estados da Federação. Posso citar inclusive Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, aqui no Sudeste. O Rio de Janeiro ainda está em fase de implementação. E esse mecanismo, essa estrutura dentro do Estado é uma estrutura que precisa ser fortalecida para a gente conseguir mais eficiência e efetividade no combate à sonegação fiscal.
Eu imagino que todo esse trabalho que vocês têm feito tem sido muito importante, porque no caso do estado do Rio, né, que se encontrava insolvente até tão pouco tempo, que isso tenha ajudado, né, o estado a se reerguer um pouco, né? Não, de fato, o estado do Rio de Janeiro ainda enfrenta, né, essa insolvência fiscal, ele está no regime de recuperação fiscal. As dívidas com a União estão suspensas, né? Esse é o principal benefício do regime de recuperação fiscal, para que ele possa recuperar sua economia e poder arrecadar efetivamente, né, ao nível da sua despesa pública, né? Então, esse trabalho de combate à sonegação fiscal, ele não pode deixar de ser feito em hipótese nenhuma, porque, como a gente já disse aqui, não são só os recursos dos sonegadores que deixam de entrar para os cofres públicos, mas é também uma distorção no mercado que é extremamente lesiva a longo prazo, porque o que acontece é que as empresas que são as boas empresas que pagam devidamente seus tributos acabam sendo forçadas para fora do mercado ou para praticar sonegação fiscal também, né? E com o tempo vai criando esse efeito da seleção adversa que só vai ficando no mercado empresas que sonegam, né? O que é prejudicial para o desenvolvimento econômico do Estado como um todo. Então, combater a sonegação fiscal deve sim ser uma das prioridades do governo do Estado do Rio de Janeiro, até porque o Estado tem a obrigação de evitar todos os esforços na arrecadação, de proteger a concorrência e de proteger o mercado interno, que é um patrimônio nacional, conforme diz a Constituição Federal. A Fundação Getúlio Vargas estimou um prejuízo anual de 14 bilhões de reais, com sonegação só no setor de combustíveis. Esse número bate com o que vocês têm visto por aí, nesse trabalho de combate à sonegação? Sim, isso bate. Como eu falei, o GAESF ele atua nos casos mais complexos de maior lesividade, né? E o que a gente percebe é que existe devedor contumaz e sonegador em todos os setores econômicos. Mas naqueles setores onde existe uma alta demanda, né, de consumo, onde existe uma alta carga tributária e também onde a margem lucrativa é pequena, né, daqueles participantes da cadeia, nesses setores a sonegação é maior, porque acaba atraindo mais agentes econômicos dispostos a sonegar, porque eles conseguem mais vantagem competitiva em relação a isso. Então são os setores de combustível, setores de bebidas, cigarros, muitas vezes são setores que têm alta tributação e acaba apresentando esses problemas aqui que a gente está conversando. Para a gente concluir o nosso papo, essa é uma guerra perdida ou o Ministério Público acha que dá para virar esse jogo? Não, de forma nenhuma, a gente vai virar esse jogo, com certeza, mas é importante, então, a gente estar atuando no máximo das potencialidades de nossas instituições, né? Tanto o legislativo fazendo a parte dele, suprindo essas lacunas normativas, estabelecendo padrões de segurança para a atuação do judiciário e dos agentes econômicos, quanto o poder executivo também, fortalecendo suas instituições de fiscalização, né? A Constituição diz, inclusive no artigo 37, que a administração tributária ela tem que ter precedência sobre os demais setores, né? Então, antes da gente falar, inclusive, sobre educação e saúde, que são setores que garantem direitos fundamentais para a população, a gente tem que falar também como que a administração vai estar trabalhando para arrecadar os seus tributos, por um motivo óbvio, né? Se a gente não arrecadar, a gente não tem como executar as políticas públicas. Então, é importante cumprir essa normativa constitucional, né? Dar precedência à administração tributária, fortalecer a atuação, criar e implementar, incentivar os setores de inteligência fiscal para que eles possam identificar desde logo esses agentes econômicos que causam essa distorção no mercado, né? E pelo Ministério Público também manter as estruturas de apoio especializado no combate à sonegação fiscal, porque é um setor que demanda muita especificidade, né, uma expertise muito própria, setores complexos que muitas vezes lidamos com crime organizado, com lavagem de dinheiro, né? Então é preciso assim, ter sempre promotores de justiça capacitados para poder atuar nessa área e também uma equipe técnica, né, formada por outras expertises que possam
também agregar nisso. E complemento falando do CIRA, que é preciso também, especialmente aqui no Rio de Janeiro, dar andamento às iniciativas do CIRA e fazer essa união de esforço entre todas as instituições de controle. Doutora, muito obrigada, tá, por esse seu tempo que você nos concedeu aqui e muita força no seu trabalho, que ele é muito relevante, muito importante para a sociedade. Obrigada, Sabrina. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe e não esquece de ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. E até a próxima!